coração de Jerusalém, sob a grandiosa sombra do templo, a história de Davi, rei segundo o coração de Deus, se desenrola com nuances de poder, fé e paixão. Entre as muitas narrativas que compõem a vida desse monarca, destaca-se a de Batseba, uma mulher cuja presença e ações influenciaram profundamente o destino de Israel e de Davi mesmo. Este é o segredo de Batseba, uma mulher cuja força, inteligência e graça transformaram não apenas o rei, mas também moldaram o curso da história bíblica. Imagine a paleta vibrante de Jerusalém no tempo de Davi, com suas ruas movimentadas, mercados coloridos e os sons incessantes das orações e cânticos no templo. Em meio a esse cenário pulsante, surge Batseba, uma figura enigmática cuja beleza e sabedoria transcendem as expectativas de seu papel na sociedade daquela época. Não é apenas sua aparência que chama a atenção, mas a profundidade de seu caráter e a influência sutil que exerce sobre o rei. Davi, conhecido por sua coragem em derrotar Golias e por seu coração poético, também enfrenta desafios internos e externos que testam sua liderança e fé. A chegada de Batseba à sua vida marca um ponto de virada significativo. Inicialmente, sua união é cercada por controvérsias e conflitos, mas à medida que a relação se desenvolve, revela-se uma parceria que fortalece ambos, levando Davi a reflexões profundas sobre poder, responsabilidade e redenção. A história de Batseba é mais do que um conto de amor e conflito. É uma lição sobre perdão, resiliência e transformação. Em meio a intrigas políticas e batalhas militares, ela se torna uma figura central na consolidação do reino de Davi, influenciando decisões que têm repercussões duradouras. Sua capacidade de navegar pelas complexidades da corte real, mantendo sua integridade e fé, é um testemunho de sua extraordinária força de caráter. Ao explorar a vida de Batseba, mergulhamos em uma narrativa rica em emoções e desafios. Descobriremos como uma mulher, muitas vezes subestimada em sua época, conseguiu deixar uma marca indelével na história de Israel. Através de encontros íntimos, decisões difíceis e momentos de vulnerabilidade, entendemos como Batseba não apenas transformou o rei, mas também contribuiu para a construção de um legado que ressoa até os dias de hoje. Prepare-se para uma jornada emocionante através das páginas da história bíblica, onde fé e poder se entrelaçam, e onde o segredo de uma mulher revela-se como um farol de transformação e esperança. A história de Batseba e o rei Davi começa a se desenrolar em um período de grande prosperidade e também de desafios para o reino de Israel. Davi, já consagrado como rei, enfrenta incessantes batalhas para consolidar seu domínio e garantir a segurança de sua nação. As fronteiras de Israel se expandem, e a administração do reino exige decisões sábias e estratégicas. Nesse contexto, surge Batseba, uma mulher cuja vida estava intrinsecamente ligada à dinastia real de Davi. Batseba era a esposa de Urias, um valente guerreiro que servia sob o comando de Davi. Ela era conhecida por sua beleza e graça, características que naturalmente atraíram a atenção do rei. No entanto, Batseba não era apenas uma figura de beleza superficial. Sua inteligência e sensibilidade emocional a diferenciavam das demais. Ela entendia as nuances da vida na corte e possuía uma habilidade única de navegar pelas complexidades das relações políticas e pessoais. O cenário de Jerusalém, com suas muralhas imponentes e o constante movimento dentro da cidade, serve de pano de fundo para o encontro fatídico entre Davi e Batseba. A cidade, vibrante e cheia de vida, testemunha encontros e desencontros que moldam o destino de seus protagonistas. Os jardins exuberantes e os salões majestosos da piscina de Ezequias são locais onde segredos são compartilhados e alianças são formadas. O primeiro desafio surge quando Davi, após ouvir sobre a beleza de Batseba, decide visitá-la.
Este encontro, embora aparentemente casual, desencadeia uma série de eventos que terão profundas repercussões pessoais e políticas. A paixão entre eles é instantânea, mas também carregada de riscos e consequências. Em um momento de fraqueza, Davi envia Urias de volta ao campo de batalha, com a intenção de que ele se apresente disposto a descansar, na esperança de que Urias caia em combate. Este ato de Davi revela não apenas suas vulnerabilidades, mas também as pressões que ele enfrenta como líder. O rei, dividido entre o dever para com seu povo e seus desejos pessoais, começa a trilhar um caminho perigoso que testa sua integridade e fé. Batseba, por sua vez, encontra-se no epicentro de uma situação complexa, onde suas escolhas afetarão não apenas sua própria vida, mas também o destino de toda a nação. À medida que a tensão aumenta, outros personagens entram em cena, cada um trazendo suas próprias agendas e influências. Abiatar, o sacerdote, e Natã, o profeta, desempenham papéis cruciais ao confrontar Davi sobre seus atos, oferecendo conselhos que misturam compaixão e severidade. Esses diálogos revelam as lutas internas de Davi, que apesar de sua coragem no campo de batalha, enfrenta desafios morais e espirituais em sua vida pessoal. A relação entre Davi e Batseba, inicialmente marcada por desejo e poder, começa a se transformar à medida que ambos enfrentam as consequências de suas ações. A influência de Batseba sobre Davi torna-se mais evidente à medida que ela o encoraja a buscar perdão e redenção. Este desenvolvimento não apenas aprofunda a caracterização de Batseba como uma figura de força e sabedoria, mas também mostra a evolução de Davi, que começa a reconhecer suas falhas e a responsabilidade que carrega como líder. A ambientação cultural e histórica de Israel durante esse período também é explorada, destacando as normas sociais, as práticas religiosas e as estruturas de poder que moldam as interações entre os personagens. A rica tapeçaria de Jerusalém, com suas tradições e crenças profundamente enraizadas, serve como um reflexo das tensões e aspirações dos indivíduos que habitam a cidade. Esta primeira parte do desenvolvimento estabelece as bases para os conflitos e transformações que virão, introduzindo os elementos essenciais que conduzirão a narrativa em direção ao clímax emocionante que está por vir. A complexidade dos personagens e a riqueza do cenário garantem que a história de Batseba e Davi seja contada com profundidade e autenticidade, capturando a essência das lições e inspirações que ela oferece. Com os acontecimentos iniciais já estabelecidos, a trama entre Davi e Batseba aprofunda-se, revelando as complexidades emocionais e as repercussões políticas de suas ações. Após a decisão de Davi de trazer Urias de volta ao campo de batalha e sua subsequente morte, a névoa da culpa e da incerteza começa a pairar sobre o rei e seu reino. A relação entre Davi e Batseba, antes simples e motivada pelo desejo, agora se torna um relacionamento carregado de responsabilidades e desafios. Batseba, apesar de inicialmente vista apenas como a esposa de Urias e uma mais na corte real, demonstra uma força interior e uma resiliência notáveis. Ela se vê em uma posição delicada, tentando equilibrar sua lealdade ao seu falecido marido e seu novo papel ao lado do rei Davi. Sua presença torna-se uma fonte de consolo para Davi, que luta com a culpa de suas ações e com a necessidade de manter a estabilidade do reino. À medida que a relação se desenvolve, Batseba emerge como uma figura influente, oferecendo conselhos sábios e espirituais que começam a moldar as decisões de Davi. O conflito interno de Davi acerca de suas escolhas é amplamente explorado. Sua fé é testada não apenas pelos erros cometidos, mas também pelas respostas que recebe de seus aliados mais próximos. Natã, o profeta, desempenha um papel crucial ao confrontar Davi sobre seus pecados, utilizando parábolas que levam o rei a um momento de autorreflexão e arrependimento. Este confronto divino destaca a tensão entre o poder terreno de Davi
e sua devoção espiritual, configurando um dilema que ecoa através das paredes do Palácio Real. Enquanto isso, a corte de Davi começa a sentir os efeitos das ações do rei. A confiança entre os conselheiros diminui, e conspirações internas começam a surgir, alimentadas por aqueles que veem a vulnerabilidade de Davi como uma oportunidade para avançar suas próprias agendas. A influência de Batseba, no entanto, serve como um estabilizador inesperado. Sua habilidade de mediar conflitos e promover a harmonia entre os membros da corte demonstra sua importância para o bem-estar do reino. Paralelamente, a história de Batseba ganha mais profundidade à medida que exploramos suas origens e motivações. Revela-se que ela não é apenas uma figura passiva, mas alguém que possui ambições e sonhos próprios. Sua inteligência e visão para o futuro de Israel tornam-na uma aliada indispensável para Davi, especialmente quando desafios externos ameaçam a paz conquistada. A capacidade de Batseba de antecipar problemas e propor soluções eficazes evidencia sua contribuição indispensável para a liderança de Davi. A relação entre Davi e Batseba também começa a refletir uma transformação espiritual. Ambos passam por momentos de vulnerabilidade e fortalecimento, encontrando na fé comum um alicerce para reconstruir suas vidas e seu reino. As orações compartilhadas e as reflexões espirituais aprofundam seu vínculo, transformando-o de um relacionamento inicialmente marcado por erro para uma parceria baseada em respeito mútuo e propósito compartilhado. À medida que a narrativa avança, o impacto das ações de Davi sobre sua família e seu legado torna-se mais evidente. A tensão entre o dever como líder e as responsabilidades como marido e pai cria um tecido emocional rico, onde cada decisão tem consequências de longo alcance. Batseba, agora uma matriarca influente, desempenha um papel fundamental na manutenção da unidade familiar e na orientação dos futuros líderes de Israel. Este segundo desenvolvimento estabelece um terreno fértil para os blocos subsequentes, introduzindo novos conflitos e aprofundando as relações entre os personagens principais. A complexidade crescente da trama garante que a história de Batseba e Davi continue a capturar a atenção do público, preparando o caminho para momentos de grande intensidade emocional e revelações significativas. A estabilidade frágil do reino de Davi começa a abalar-se quando uma revelação inesperada surge, trazendo à tona as consequências das ações do rei. Após a morte de Urias, a sombra da culpa e do medo paira sobre Davi e Batseba, marcando o início de uma série de eventos que transformarão profundamente suas vidas e o destino de Israel. Em uma tarde silenciosa no Palácio Real, Natã, o profeta de Deus, é convocado para uma audiência com o rei. Conhecido por sua sabedoria e sensibilidade espiritual, Natã carrega consigo uma mensagem que mudará o curso da história. Ele começa compartilhando uma parábola sobre um homem rico que, possuindo muitas ovelhas, retira-se para uma terra distante e, porventura, toma um cordeiro do rebanho de um homem pobre para preparar um banquete para um viajante. Ao concluir a história, Natã declara: Deus faz justiça. Ouve a tua palavra, e eu te darei a minha. Davi, inicialmente confiante, presume que a parábola é uma história fictícia, sem aplicação direta à sua vida. No entanto, à medida que Natã revela que a parábola reflete exatamente suas próprias ações, envio de Urias para a batalha na esperança de que ele não sobrevivesse e assim Davi pudesse tomar Batseba como esposa, o rei é confrontado com a profundidade de seu pecado. Este momento de epifania traz uma reviravolta significativa, pois Davi é forçado a encarar a gravidade de suas ações e as implicações morais que elas carregam. A reação de Davi é imediata e multifacetada. Ele é consumido por um misto de arrependimento e desespero, compreendendo que seu pecado agrava-se diante da justiça divina. Natã, por sua vez, proclama as consequências inevitáveis que seguirão para Davi e sua casa,
incluindo a morte do filho que ele teve com Batseba e conflitos internos que abalarão o reino. Esta declaração não apenas expõe a crueza da justiça divina, mas também estabelece o tom para os desafios futuros que Davi e Batseba enfrentarão. Batseba, ao testemunhar esta confrontação, sente o peso das ações de Davi refletido em sua própria vida. Sua posição como esposa de Urias e agora companheira de Davi coloca-a em um território emocionalmente complexo. Ela percebe que sua associação com o rei a torna parte integral do drama moral que se desenrola, forçando-a a navegar entre lealdade, amor e a busca por redenção. A revelação de Natã serve como o catalisador que desencadeia uma série de eventos dramáticos. A tensão dentro da corte aumenta, com conselheiros divididos entre apoiar o rei ou alinhar-se com a voz profética que clama por justiça. A influência de Batseba começa a se manifestar de maneira mais proeminente, à medida que ela busca maneiras de mitigar as consequências das ações de Davi, demonstrando uma força interior e uma capacidade de resiliência que pouco se vê nas narrativas tradicionais. Este momento de reviravolta não apenas aprofunda a complexidade dos personagens principais, mas também estabelece as fundações para as lutas internas e externas que moldarão a trajetória do reino de Davi. A interação entre a justiça divina, a culpa humana e a busca por perdão cria um cenário rico em conflitos emocionais e morais, preparando o terreno para o desenvolvimento avançado da narrativa. Com a revelação de Natã sobre os pecados de Davi, as reações dentro do Palácio Real de Jerusalém são imediatas e multifacetadas. A notícia se espalha rapidamente entre os conselheiros e servos do rei, gerando um clima de tensão e incerteza. A corte, outrora unida na lealdade a Davi, começa a mostrar fissuras, à medida que diferentes facções se formam em resposta às acusações de Natã. Davi, profundamente abalado pela confrontação, busca refúgio em seus momentos de oração e meditação. Sua fé, embora forte, é testada como nunca antes. Ele se vê dividido entre a responsabilidade de governar com justiça e a sombra de seu próprio erro. Através de suas orações, Davi expressa arrependimento sincero, pedindo perdão a Deus e buscando orientação para enfrentar as consequências de suas ações. Batseba, por sua vez, enfrenta um turbilhão de emoções. Inicialmente vista apenas como a causa indireta da ira divina sobre Davi, ela luta para encontrar seu lugar nessa nova dinâmica. Sua força interior é posta à prova, enquanto ela tenta apoiar o rei e, ao mesmo tempo, preservar sua própria dignidade e integridade. Batseba se torna uma figura central na busca por redenção, não apenas para Davi, mas também para si mesma e para a estabilidade do reino. Natã permanece firme em sua missão, sabendo que a verdade deve ser exposta, independentemente das ramificações pessoais. Sua postura exemplar de integridade e coragem inspira alguns membros da corte a reavaliar suas próprias alianças e motivações. No entanto, outros veem em Natã uma ameaça ao poder estabelecido e começam a conspirar nos bastidores, fomentando desconfiança e medo entre os leais a Davi. Abia, o sacerdote de confiança de Davi, também desempenha um papel crucial nesse momento de crise. Ele tenta equilibrar a justiça e a misericórdia, aconselhando Davi a tomar medidas que possam minimizar os danos ao reino. Sua sabedoria é um contraponto às emoções tumultuadas que consumem o rei, oferecendo uma perspectiva pragmática sobre como restaurar a ordem e a confiança na liderança de Davi. Enquanto isso, dentro da família real, tensões emergem. A relação entre Davi e seus filhos começa a se deteriorar, à medida que o estresse e a ansiedade de lidar com as consequências de seus atos afetam as dinâmicas familiares. Batseba, ainda que influente, sente o peso de proteger não apenas sua posição, mas também a unidade familiar, buscando maneiras de mediar conflitos e manter a coesão em tempos de crise.
Além disso, a população de Jerusalém não está imune aos rumores e às mudanças que ocorrem no palácio. A confiança do povo em seu rei é abalada, e murmúrios de descontentamento começam a surgir nas ruas. A necessidade de Davi demonstrar liderança resoluta e buscar a reconciliação com Deus torna-se imperativa para evitar um colapso na moral e na ordem social. Este momento de reações intensas e ajustes necessários estabelece o palco para os desafios subsequentes que Davi e Batseba enfrentarão. A interseção de fé, poder e responsabilidade cria um ambiente rico para explorar as profundezas emocionais e morais dos personagens, preparando o terreno para os conflitos e resoluções que definirão o destino do reino de Israel. Com a tensão no Palácio Real de Jerusalém alcançando seu ápice, novas complicações começam a emergir, adicionando camadas de complexidade à já intrincada história de Davi e Batseba. A revelação dos pecados de Davi não apenas abala a estrutura de poder dentro da corte, mas também introduz subtramas que desafiam ainda mais a estabilidade do reino. Uma das subtramas mais significativas envolve a relação entre Adonias, um dos filhos de Davi, e Abishag, a jovem que cuidou de Davi nos seus últimos dias. Adonias, ambicioso e determinado a assegurar seu lugar como herdeiro, começa a conspirar para declarar-se rei, ignorando a ordem de sucessão estabelecida por Davi. Sua busca por poder desestabiliza ainda mais a já frágil união dentro da família real, criando rivalidades e desconfianças entre os irmãos. Enquanto isso, Tamar, filha de Davi e irmã de Absalão, enfrenta seus próprios desafios. Sua história de injustiça e abdução pelo meio-irmão Amnon traz à tona questões de honra, vingança e justiça dentro da família real. A busca de Absalão por se vingar de Amnon adiciona uma camada de tensão emocional à trama, refletindo as complexidades das relações familiares e os impactos das ações individuais no destino coletivo. Paralelamente, a ameaça externa à segurança de Israel não pode ser ignorada. Inimigos vizinhos, percebendo a instabilidade interna, começam a planejar ataques estratégicos para explorar as fraquezas de Davi. Grupos rebeldes nas fronteiras e aliados descontentes dentro das nações vizinhas colocam o reino de Davi em constante estado de alerta, forçando o rei a equilibrar suas responsabilidades militares com as crises internas que ameaçam sua autoridade. Dentro dessa tempestade de desafios, a figura de Batseba emerge como um pilar de força e sabedoria. Ela não apenas lida com as repercussões de seu relacionamento com Davi, mas também desempenha um papel crucial na mediação de conflitos familiares e na consolidação da unidade dentro da corte. Sua habilidade de ver além das tensões imediatas e de buscar soluções duradouras torna-a uma aliada indispensável para Davi, especialmente quando enfrentam ameaças tanto internas quanto externas. Além disso, a influência de Batseba começa a atrair a atenção de outros membros da corte, alguns dos quais se sentem ameaçados por sua crescente autoridade e pelo papel ativo que ela desempenha nas decisões do rei. Intrigas políticas surgem, com conselheiros divididos entre apoiar a liderança de Davi ou aproveitar a oportunidade para avançar suas próprias agendas. Essa disputa pelo poder dentro da corte adiciona uma camada adicional de conflito, fortalecendo a narrativa com elementos de traição, lealdade e manipulação. A espiritualidade continua a desempenhar um papel central na trama, com personagens lutando para reconciliar suas ações com suas crenças. A influência de Natã e os ensinamentos de Abia, o sacerdote, são constantemente testados à medida que Davi e Batseba buscam orientação divina para enfrentar os desafios que se acumulam. As orações, rituais e conselhos espirituais servem como um fio condutor que une as diversas subtramas, destacando a importância da fé na busca por soluções e redenção. À medida que essas subtramas se entrelaçam, a narrativa ganha profundidade e riqueza,
refletindo as multifacetadas realidades de liderança, poder e responsabilidade. Os desafios enfrentados por Davi e Batseba não são apenas externos, mas também internos, exigindo deles uma combinação de força, sabedoria e compaixão para navegar pelas águas turbulentas da política, da família e da fé. Este momento intensifica a trama principal, enquanto as subtramas introduzem novos elementos de conflito e desenvolvimento de personagem. A interligação dessas histórias paralelas enriquece a narrativa, oferecendo múltiplas perspectivas sobre os temas centrais de poder, redenção e transformação. À medida que Davi e Batseba enfrentam esses novos desafios, a história se torna ainda mais envolvente, preparando o terreno para os próximos blocos de desenvolvimento avançado. À medida que os desafios internos e externos se intensificam no reino de Davi, as interações entre os personagens ganham uma profundidade emocional significativa, revelando os dilemas internos que cada um enfrenta. Este bloco foca nas relações pessoais e nas tensões emocionais que emergem das decisões tomadas anteriormente, destacando a complexidade dos sentimentos e das motivações dos personagens principais. Davi, agora ciente da gravidade de seus atos através da confrontação de Natã, encontra-se em um estado de conflito interno. Sua fé, sempre um pilar de força, é abalada pela culpa e pelo arrependimento. Em momentos de solitude, ele reflete sobre suas escolhas, questionando sua própria integridade e a capacidade de liderar com justiça. Essas reflexões íntimas revelam um rei vulnerável, cuja autoridade é desafiada não apenas por forças externas, mas também por suas próprias emoções turbulentas. Batseba, por outro lado, enfrenta seus próprios dilemas emocionais. Inicialmente envolvida em uma relação complexa com Davi, ela agora deve navegar pelas águas tempestuosas da culpa coletiva e da responsabilidade pessoal. A pressão de manter a honra da família real e de apoiar o rei em tempos de crise pesa sobre ela, exigindo uma força interior que vai além de sua já admirável resiliência. Sua relação com Davi se aprofunda, passando de uma dinâmica de poder para uma parceria baseada na busca conjunta por redenção e estabilidade. Os filhos de Davi também são afetados por essas tensões emocionais. Absalão, com seu desejo de vingança contra Amnon, luta contra sentimentos de traição e injustiça, criando uma atmosfera de tensão que permeia as relações familiares. Seu conflito interno entre a lealdade ao pai e o desejo de justiça pessoal torna-se uma fonte de crescente instabilidade, refletindo os dilemas éticos que emergem das ações de Davi. Além disso, Natã, o profeta, experimenta seu próprio conflito emocional ao ver a queda do rei que ele respeita. Sua dedicação à verdade e à justiça o coloca em uma posição delicada, onde deve equilibrar a lealdade espiritual com a realidade política do reino. Natã é atormentado pela responsabilidade de guiar Davi para a redenção, mesmo sabendo das consequências dolorosas que isso trará para ambos. Dentro da corte, outros conselheiros e membros da família real também enfrentam dilemas similares. Abia, o sacerdote, sente o peso de aconselhar um rei em crise, questionando como equilibrar a compaixão com a necessidade de justiça. Suas interações com Davi são marcadas por uma mistura de apoio e firmeza, refletindo a dificuldade de navegar por lealdades conflitantes em tempos de crise. As interações entre Davi e Batseba tornam-se momentos cruciais onde os dilemas emocionais são explorados em profundidade. Suas conversas revelam não apenas seus medos e arrependimentos, mas também uma determinação compartilhada de restaurar a honra do reino e de si mesmos. Esses diálogos íntimos são marcados por momentos de vulnerabilidade, onde ambos expõem suas fragilidades e reforçam seu compromisso com a fé e com a liderança justa. Paralelamente, as tensões crescentes entre Absalão e os outros filhos de Davi adicionam uma camada adicional de conflito emocional. A busca de Absalão por aprovação e reconhecimento dentro da família real
o leva a decisões que desafiam as normas estabelecidas, criando uma atmosfera de rivalidade e ressentimento que ameaça desestabilizar ainda mais o reino. Este bloco destaca como os dilemas emocionais dos personagens principais interagem e se entrelaçam, criando uma teia complexa de relações que refletem as consequências profundas das ações de Davi. A exploração desses conflitos internos não apenas humaniza os personagens, mas também enriquece a narrativa, mostrando como a fé, a culpa e a busca por redenção moldam o destino de indivíduos e de uma nação inteira. À medida que as tensões internas e os dilemas emocionais se aprofundam no reino de Davi, a narrativa atinge um novo patamar de complexidade com a introdução de pistas e elementos de intriga que intensificam ainda mais a trama. Este bloco foca na escalada de tensão, apresentando novos desenvolvimentos que desafiam os personagens e aumentam o suspense da história. No coração de Jerusalém, rumores começam a circular sobre conspirações dentro da corte. Alguns conselheiros, insatisfeitos com a liderança abalada de Davi, começam a formar alianças secretas, buscando tomar vantagem da fragilidade do rei para avançar suas próprias agendas. Entre esses conspiradores está Joabe, o comandante militar leal a Davi, que, embora aparente fidelidade, guarda ressentimentos pessoais e ambições ocultas que podem ameaçar a estabilidade do reino. Paralelamente, Absalão, filho de Davi, cuja sede por poder já vinha crescendo, decide agir de forma mais audaciosa. Influenciado por aliados insatisfeitos, ele começa a mobilizar apoio entre os nobres e o povo, organizando encontros secretos para discutir a possibilidade de sua nomeação como sucessor de Davi. Sua eloquência e charme começam a atrair seguidores, aumentando a tensão entre os membros da família real e os altos oficiais da corte. Enquanto isso, Batseba, ciente das ameaças crescentes, intensifica seus esforços para manter a unidade dentro da família real e da administração do reino. Ela organiza reuniões discretas entre os conselheiros leais, buscando fortalecer os laços de confiança e ouvir as preocupações dos oficiais que ainda apoiam Davi. Sua habilidade diplomática é testada à medida que ela navega por essas águas turbulentas, tentando prevenir um golpe de Estado iminente. Em meio a essa escalada de tensão, surgem pistas que sugerem a presença de espiões inimigos aproveitando o caos interno de Israel. Informações sobre movimentações suspeitas nas fronteiras e relatos de possíveis alianças entre inimigos externos e dissidentes internos alimentam o clima de incerteza e medo. Davi, já sobrecarregado com suas próprias lutas internas, sente-se dividido entre enfrentar a ameaça externa e lidar com as conspirações internas que ameaçam seu reinado. A pressão sobre Davi atinge um ponto crítico quando uma tentativa de assassinato é feita contra ele durante uma audiência pública. Embora ele sobreviva ao atentado, o incidente serve como um sinal claro de que a estabilidade do reino está seriamente comprometida. Este evento catalisa uma resposta vigorosa de Davi, que decide tomar medidas decisivas para consolidar seu poder e neutralizar as ameaças emergentes. Natã, o profeta, desempenha um papel vital nesse momento de crise, aconselhando Davi a buscar orientação espiritual e confiar na justiça divina para superar os desafios. Suas palavras ressoam profundamente em Davi, que reconhece a necessidade de fortalecer sua relação com Deus para restaurar a ordem e a confiança no reino. Abia, o sacerdote, também intensifica seus esforços para mediar as tensões na corte, promovendo diálogos construtivos e estratégias para enfrentar as ameaças internas e externas de forma unificada. Enquanto isso, Absalão aproveita a oportunidade para aumentar seu apelo público, organizando eventos e discursos que destacam suas qualidades de liderança e sua preocupação com o bem-estar do povo. Sua habilidade em cativar a multidão gera debates acalorados dentro da corte, dividindo ainda mais os conselheiros
e fragmentando a lealdade que antes se mantinha robusta em torno de Davi. Batseba, percebendo que a situação está se deteriorando rapidamente, decide agir proativamente. Ela investiga as respectivas lealdades dos conselheiros e identifica aliados potenciais que podem ajudar a fortalecer o apoio a Davi. Sua intervenção estratégica impede que certas conspirações ganhem tração, mas também a coloca em uma posição delicada, onde sua influência crescente pode ser vista com desconfiança por alguns membros da corte. Este aumento da tensão e a introdução de novos elementos de intriga adicionam camadas de suspense e drama à narrativa, preparando o terreno para confrontos inevitáveis e decisões cruciais que definirão o futuro de Davi, Batseba e do reino de Israel. A escalada de conflitos internos e externos não apenas desafia a liderança de Davi, mas também testa a resiliência e a sabedoria de Batseba, consolidando ambos como figuras centrais na busca pela redenção e pela estabilidade do reino. À medida que a tensão no reino de Davi continua a crescer, as subtramas introduzidas começam a se entrelaçar, aprofundando as conexões entre os personagens e ampliando o impacto dos conflitos na narrativa. Este bloco foca no desenvolvimento adicional das subtramas e nas interações complexas que fortalecem a teia de relações dentro da história de Batseba e Davi. Adonias, determinado a garantir seu lugar como herdeiro, intensifica suas manobras políticas. Ele busca o apoio de figuras influentes na corte, prometendo reformas e melhorias que atrairiam o apoio do povo. Suas propostas, embora atrativas para alguns, despertam suspeitas entre os conselheiros leais a Davi. A ambição de Adonias não passa despercebida por Batseba, que, percebendo os riscos de uma possível usurpação, começa a agir de forma mais estratégica para mitigar a ameaça que Adonias representa para a estabilidade do reino. Paralelamente, Absalão, ainda fervendo com o desejo de vingança contra Amnon, vê uma oportunidade de redirecionar sua fúria em busca de poder. Ele começa a atrair seguidores não apenas entre os nobres, mas também entre os soldados e mercadores, criando uma rede de apoio que desafia a autoridade de Davi. A habilidade de Absalão em manipular emoções e criar alianças fortalece sua posição, tornando-o uma figura ainda mais perigosa dentro do cenário político de Jerusalém. Tamar, ferida por sua própria história de injustiça, emerge como uma figura de resiliência e busca por justiça. Sua determinação em ver a verdade revelada e a responsabilidade assumida pelos seus irmãos contribui para um movimento de conscientização dentro da família real. Tamar começa a influenciar outros membros da família a refletirem sobre suas ações e a importância de restaurar a honra e a integridade dentro do reino. Enquanto isso, a ameaça externa persiste, com inimigos de Israel aproveitando a instabilidade interna para planejar ataques coordenados. Grupos rebeldes buscam alianças com dissidentes internos, exacerbando o medo e a insegurança entre a população. Batseba, ciente da necessidade de fortalecer as defesas do reino, coopera estreitamente com Abia, o sacerdote, para garantir que as estratégias de segurança sejam implementadas de maneira eficaz, equilibrando a fé com a necessidade de proteção prática. A relação entre Davi e Batseba também evolui significativamente. Ambos se tornam mais unidos em sua busca por redenção e estabilidade, compartilhando responsabilidades e decisões que impactam diretamente o destino do reino. Batseba, aproveitando sua crescente influência, incentiva Davi a buscar soluções pacíficas e justas para os conflitos internos, enquanto também apoia iniciativas para fortalecer a fé e a moral entre o povo de Israel. As conexões entre os personagens ganham maior profundidade à medida que suas histórias individuais se interligam. A aliança discreta entre Batseba e Natã, o profeta, estabelece um canal de comunicação direta com a liderança espiritual,
permitindo que conselhos sábios sejam transmitidos mesmo em meio ao caos político. Essa colaboração fortalece a posição de Davi, proporcionando uma base espiritual sólida para enfrentar os desafios que se apresentam. Além disso, as interações entre Abia e os outros sacerdotes e líderes religiosos destacam a importância da fé coletiva na resolução dos conflitos. Abia promove diálogos interreligiosos e rituais de purificação, que ajudam a restaurar a confiança entre o povo e a liderança de Davi. Esses esforços não apenas reforçam a união espiritual do reino, mas também criam uma sensação de propósito compartilhado que contrabalança as forças divisoras em jogo. À medida que as tensões internas e externas chegam ao auge, o reino de Davi enfrenta uma crise sem precedentes, que testará a força de sua liderança e a resiliência de suas alianças. O clímax da história de Batseba e Davi ocorre em um momento de máxima tensão, onde decisões cruciais precisam ser tomadas para determinar o futuro de Israel e a redenção dos protagonistas. Numa manhã enevoada em Jerusalém, os rumores de conspirações contínuas e ameaças externas atingem seu ponto crítico. Absalão, agora firmemente estabelecido como uma ameaça real ao trono de Davi, convoca uma assembleia secreta com seus seguidores mais leais. Sua eloquência e carisma transformam-se em ferramentas poderosas para angariar apoio, fomentando uma divisão palpável entre os aliados de Davi e os seguidores de Absalão. A cidade está à beira do caos, com ruas divididas entre quem apoia o rei legítimo e quem se inclina para a rebelião. Enquanto isso, Batseba, percebendo a iminente ruptura, mobiliza seus aliados mais fiéis dentro da corte para apoiar Davi. Ela organiza reuniões estratégicas com os conselheiros leais, incluindo Abia e Natã, para traçar um plano que unifique a liderança espiritual e política. Sua determinação em preservar a unidade do reino a leva a negociar alianças delicadas, buscando consenso entre facções antes adversas. A habilidade diplomática de Batseba é posta à prova, enquanto ela navega por intrigas políticas e tenta manter a harmonia em meio ao turbilhão. Davi, consumido pela culpa e pelo arrependimento de suas ações passadas, busca força na fé para enfrentar a crise presente. Em um momento de profunda introspecção, ele recorre a orações fervorosas, pedindo orientação divina para restaurar a justiça e a paz. A presença constante de Natã, o profeta, reforça a importância da reconciliação espiritual, enquanto Abia trabalha incansavelmente para implementar rituais de purificação que visam limpar as aflições espirituais do reino. A tensão atinge seu ápice durante uma audiência pública organizada por Absalão, onde ele tenta oficialmente declarar-se rei. O evento, planejado para ser uma demonstração de poder e legitimidade, rapidamente se transforma em um campo de batalha político. Absalão usa sua retórica para expor as fraquezas de Davi, referindo-se aos pecados passados do rei como uma justificativa para a necessidade de uma nova liderança. A multidão, dividida entre emoções conflitantes, assiste atenta ao confronto. Neste momento crítico, Batseba toma a iniciativa de intervir, apresentando-se diante da multidão com uma mensagem poderosa de perdão e redenção. Ela compartilha sua própria jornada de fé e resiliência, destacando a importância de superar os erros do passado para construir um futuro melhor. Sua oratória tocante e autêntica ressoa com o público, dissipando gradualmente as tensões e inspirando uma reflexão coletiva sobre a necessidade de unidade e reconciliação. Simultaneamente, Davi faz uma aparição inesperada, acompanhada por Natã, para reforçar seu compromisso com a justiça e a reforma espiritual. Em um discurso sincero, ele reconhece seus erros, expressa seu arrependimento e reafirma seu desejo de liderar com humildade e retidão. A presença de Batseba ao lado dele simboliza a renovação do pacto entre o rei e sua consorte.
marcando um renascimento da liderança e da fé no coração do reino. A tentativa de assassinato que ocorreu anteriormente serve como um ponto de inflexão, onde Davi e Batseba decidem agir de forma decisiva para neutralizar as ameaças internas. Com a lealdade renovada de seus conselheiros e a inspiração da população, Davi ordena uma revisão das alianças políticas, promovendo justas recompensas para aqueles que apoiam a estabilidade e implementando medidas rigorosas contra os conspiradores. Absalão, percebendo a mudança de maré, decide recuar temporariamente, reconhecendo a força renovada de Davi e a eficácia das ações de Batseba. A resolução do clímax acontece com a restauração da ordem em Jerusalém. As divisões dentro da corte começam a se curar à medida que Davi demonstra sua liderança renovada, e Batseba continua a fortalecer sua posição como uma conselheira indispensável. O reino, embora ainda marcado pelas cicatrizes dos conflitos recentes, se estabiliza sob uma nova era de liderança baseada na humildade, na fé e na reconciliação. O clímax não apenas conclui os eventos tumultuados que ameaçaram o reino de Davi, mas também marca o início de uma transformação profunda tanto para o rei quanto para Batseba. Suas jornadas de arrependimento e redenção servem como um testemunho poderoso da capacidade humana de mudar e de construir um legado baseado na justiça e na compaixão. A história culmina em uma cena de esperança e renovação, onde as lições aprendidas durante os momentos de crise pavimentam o caminho para um futuro mais justo e harmonioso para Israel. À medida que a poeira das batalhas e das intrigas políticas assenta sobre Jerusalém, o reino de Davi emerge transformado, marcado tanto pelas cicatrizes das lutas quanto pelas lições aprendidas ao longo do caminho. A jornada de Davi e Batseba é uma poderosa narrativa de queda e redenção, demonstrando como a fé, a humildade e a determinação podem moldar o destino de indivíduos e de uma nação inteira. Davi, agora plenamente consciente de suas falhas e da necessidade de justiça, redefine sua liderança com base na compaixão e na retidão. Sua relação com Batseba evolui de uma união conturbada para uma parceria sólida, onde ambos se apoiam mutuamente na reconstrução do reino. A influência de Batseba, inicialmente vista com desconfiança, é reconhecida como um pilar essencial para a estabilidade e a prosperidade de Israel. Juntos, eles estabelecem um legado de governança justa e espiritualidade renovada, servindo de exemplo para as gerações futuras. Batseba, por sua vez, emerge não apenas como a consorte do rei, mas como uma líder respeitada e uma conselheira sábia. Sua capacidade de mediar conflitos e inspirar confiança entre os membros da corte demonstra sua força de caráter e sua visão para um reino unificado. Ela transcende os papéis tradicionais atribuídos às mulheres de sua época, tornando-se uma figura central na gestão do reino e na promoção da justiça e da paz. As subtramas envolvendo Adonias, Absalão e Tamar encontram suas resoluções de maneiras que reforçam a importância da lealdade, da justiça e da reconciliação. Adonias, ao reconhecer as falhas em suas ambições desenfreadas, busca redenção e encontra um caminho para contribuir positivamente para o reino. Absalão, enfrentando as consequências de suas ações, aprende a importância da responsabilidade e do respeito pela autoridade legítima. Tamar, através de sua resiliência, inspira outros a buscar a verdade e a justiça dentro das complexas dinâmicas familiares. A população de Jerusalém, testemunhando as transformações dentro do Palácio Real, também se beneficia das reformas e das novas diretrizes estabelecidas por Davi e Batseba. O povo encontra esperança na liderança renovada, e a confiança no rei é restaurada através de gestos concretos de justiça e compaixão. As orações e rituais instaurados por Abia, o sacerdote, reforçam a espiritualidade coletiva,
criando um senso de unidade e propósito compartilhado que fortalece o tecido social de Israel. A história de Batseba e Davi é, portanto, uma narrativa de transformação pessoal e coletiva. Ela nos ensina que, mesmo diante dos maiores erros e adversidades, a fé e a determinação podem guiar indivíduos e nações rumo à redenção e à prosperidade. Através de suas ações e decisões, Davi e Batseba deixam um legado duradouro que ressoa através dos tempos, lembrando-nos da importância do arrependimento, da justiça e da liderança baseada no coração e na alma. Gostou da história? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. Ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos sobre histórias inspiradoras da Bíblia. Até a próxima!